Oi, amigas! Feliz Ano Novo! Esse é o primeiro vídeo do ano. Eu ia postar no mês passado, só que eu gosto de ver, assim, os melhores livros do ano quando acaba o mês. Eu sei que muita gente posta em dezembro, melhores e piores, mas eu prefiro postar em janeiro. Por exemplo, um livro aqui, eu terminei de ler ele às 10 horas da noite do dia 31 de dezembro. E foi uma das minhas leituras preferidas do ano, de tanto que entrou nesse vídeo aqui. Então eu prefiro deixar tudo pra janeiro, pra eu poder falar com propriedade das leituras. Esse ano eu quase não li nada, gente. Eu acho que se eu li um livro por mês foi muito. E foi um ano muito complicado pra mim. Eu fiz uma cirurgia, foi um ano que eu comecei a fazer mais estágios, agora eu faço 2 estágios por semana e eu estudo integral também. E foi um ano que eu peguei matérias extensionistas, pra quem faz faculdade sabe, né, que projeto de extensão é uma coisa muito complicada, que demanda muito tempo, demanda e dá muito estresse assim na nossa vida. Então, quando eu tinha um tempinho pra mim durante a semana pra ler, coisa que eu costumava fazer antes, eu não conseguia, gente. Eu passei por uma ressaca literária que não foi exatamente por causa de um livro. Foi uma ressaca da vida. No primeiro semestre, eu estava mal de saúde até fazer a minha cirurgia. E aí eu fiz a minha cirurgia no meio do semestre. No meio do semestre? Eu fiz em junho. No meio do ano. Não foi no meio do semestre, foi no meio do ano. E aí eu passei por um tempo de recuperação. Eu achei que eu ia conseguir ler quando eu estivesse recuperando aqui em casa, porque eu tive que ficar sem fazer muito esforço, de cama, enfim, recuperação de cirurgia normal. Só que a minha cirurgia, gente, foi bem complicada. Eu passei muitas horas na cirurgia. A recuperação também foi complicada. Então eu não conseguia ter energia pra ler nada, eu não conseguia querer, e quando eu queria, eu não conseguia focar minha mente em nenhuma leitura. Eu fiquei surpresa porque tem muito romance aqui. Quem acompanha o canal sabe que eu não leio muito romance contemporâneo. Eu comecei a ler mais de uns 2 anos pra cá. E tem muitos que eu gosto, alguns eu não gosto, mas eu sempre tô tentando entrar mais nesse gênero que é realmente novo pra mim. Eu acho que eu não consigo me lembrar de ter lido antes na minha vida, tirando fanfics, assim, eu acho que eu não consigo lembrar de ter lido livros de romance contemporâneo. Eu leio muito romance de época, leio muito fantasias que tem romance, às vezes algum suspense que tem romance também, mas romance mesmo, livros focados em romance, eu acho que na minha vida inteira li muito pouco, eu não consigo nem lembrar de algum livro que eu li antes de ter começado o canal, tirando fanfics. Não consigo. Então, assim, é um gênero que eu não tenho muita familiaridade. Vou começar por um livro que eu comecei a ler ele no dia 28 de dezembro. Ele chegou na minha casa de noite. E aí eu li ele um pouco de noite. Dia 29 eu fiquei no estágio o dia inteiro. E aí durante a noite eu li mais um pouco. Só que eu peguei firme mesmo no dia 30 e no dia 31. E eu terminei de ler ele, assim, às 10 da noite do dia 31. Porque eu não conseguia largar esse livro. Eu acho que foi o primeiro livro do ano que eu consegui ler rápido demais. E eu sou uma leitora lenta, vocês sabem. Então, pra eu ler rápido um livro, é porque eu emergi muito na história, eu gostei bastante. Mas é um livro que eu tô vendo muita gente falando que, assim, você ama ou odeia o livro. E no meu caso, eu amei. Que é Você de Novo. Ele é um lançamento da Arqueira. Eu acho que ele foi lançado em novembro, porque a primeira vez que eu vi ele numa livraria foi por novembro, por aí. E aí eu bati o olho e eu pensei, nossa, é o desenho do Adam Driver, gente. Eu não sei se dá pra ver daí, mas esse personagem, o Josh, ele é muito parecido com o Adam Driver, e na descrição também. E aí vocês sabem que o Adam Driver é meu único crush. Eu não tenho mais nenhum crush, assim, famoso. Eu não ligo muito pra isso. Mas o Adam Driver, ele é uma pessoa que eu tenho um crush nele muito forte. E foi por isso que eu li A Hipótese do Amor, que foi o primeiro livro de romance contemporâneo que eu li nos últimos anos. Eu gostei bastante. E aí quando eu olhei, eu falei assim, nossa, as autoras, elas estão cada vez mais se inspirando no Adam Driver para escrever os livros. Eu vi que tem, assim, uma lista de livros onde o protagonista é inspirado no Adam Driver. É muito difícil a gente ver uma protagonista feminina, bissexual, ou um protagonista masculino também, mas é muito difícil ver representatividade LGBT em livros de romance. E aí, eu achei muito interessante a sinopse. Sinto que esse livro aqui ele precisa ser indicado corretamente para alguém. É um livro onde os personagens eles são muito imperfeitos, onde os personagens eles erram, acertam, e fala sobre muito a maturidade. É um livro muito real sobre a vida adulta. E o que eu achei interessante também é que a protagonista, ela não tem nada a ver comigo,
Mas apesar de não ter nada a ver comigo, as escolhas que ela faz, os pensamentos, tudo, ela é muito carismática. Então eu senti um apego a ela. E eu acho que isso é muito importante. Quando você não se identifica com uma protagonista ou com as ações dela, é importante você ter algum apego a ela. E eu tive isso com a Ari. E o Josh é um protagonista masculino muito interessante. Ele é um cara que faz terapia, ele é o romântico, ele é a pessoa que sonha com um relacionamento, ele é a pessoa que move mais isso, mais do que a Ari. Só que os dois, eles têm problemas e eles vão, ao longo do tempo e do relacionamento, tentando se encaixar. Eu li ele no último dia do ano e esse livro tem várias passagens de ano novo. E não é um livro que se passa em todo ano novo, mas é um livro que tem passagens de tempo. Então os protagonistas se conhecem e aí passa mais 2 anos, eles se encontram de novo, mais 3 anos eles se encontram de novo. E aí tem uma parte do livro que ele pausa e eles convivem durante um tempo. E aí pro finalzinho tem uma passagem de tempo de alguns meses também. Você tem que saber que é um livro com personagens que estão entre os 20 e poucos, 30 e poucos anos durante a passagem de tempo. E que é um livro bem adulto, tem temas assim que talvez uma pessoa mais jovem ainda não passou na vida. Por exemplo, eu vi alguns paralelos da minha vida com eles dois, que não necessariamente são iguais, mas eu acho que como eu também já tô uma adulta que tá mais amadurecida e que já passei por muitas coisas na vida do que, por exemplo, há 10 anos atrás, eu acho que se fosse 10 anos atrás, eu não ia conseguir gostar tanto desse livro como eu gosto hoje, que eu tô mais velha, sabe? Que eu tô com uma idade mais próxima dos personagens. Mas não significa também que se você é adolescente, se você é mais jovem, se você não passou por muitas coisas nessa fase adulta, que você não vai gostar do livro, gente. Eu acho que você só tem que ir preparado pra saber que é um livro bem... É um romance muito bonito, mas é um romance bem adulto, é cheio de imperfeições, cheio de personagens que estão lidando com a vida adulta e lidando com problemas, cada um do seu jeito, e eles estão amadurecendo juntos e separados. Isso eu acho muito bonito também, porque a mensagem principal, acho que, desse livro que eu peguei, né? Uma das mensagens principais é que você só vai entrar em um relacionamento e ser bom, não basta querer, você tem que estar com a sua saúde mental em dia, você tem que estar com a sua vida pessoal bem. Se você entrar num relacionamento e você não estiver bem resolvido, você só vai fazer mal pra outra pessoa e vai fazer mal pra si mesmo. Então, o comum não é esse, né? O comum a gente vai entrando nos relacionamentos pelos jeitos errados, pelos pensamentos errados. E eu acho que eles dois, no final de tudo, eles conseguiram estar num ponto que pra ficar junto, os dois tinham que estar num estágio de maturidade maior, sabe? Eles precisavam passar por tudo que eles passaram pra aí ficar junto. O que eu gostei do livro também é que a escrita da autora é muito fluida. Assim que eu peguei a primeira página pra ler, eu pisquei o olho, eu já tava na página 20. Eu pisquei de novo, já tava na página 40. Eu li muito rápido, eu acho isso uma coisa muito positiva, principalmente pra autoras de romance. Eu acho que eu não falei da sinopse ainda, né? Mas enfim, gente, a sinopse, pra dar uma resumida, é sobre a Ari e o Josh, que moram em Nova York. A Ari, ela não é de Nova York, ela se mudou pra lá. Ela é uma comediante de stand-up, ela faz parte ali de um grupo de comediantes que se apresenta nos restaurantes, nos bares de comédia, mas ao mesmo tempo isso não sustenta ela. Então ela escreve textos para casamento, textos mais de improviso para casamento, mais engraçadinhos. Ela passeia com cachorros, ela é babá, ela é garçonete, ela faz um monte de trabalho. E o Josh é chefe de cozinha. O Josh vai pra casa da Ari, ela tá alugando um quarto ali com a amiga dela, só que ela fica com a amiga dela também, e o Josh acha que ele tá quase namorando com essa amiga dela. Então o primeiro encontro deles é bem diferente, é bem legal, porque ele chega lá na casa dela pra fazer um jantar romântico pra essa amiga, e aí eles descobrem que os dois estão ficando com a mesma mulher, mas ao mesmo tempo os dois eles têm uma química muito natural. E eu tava com medo disso, sabe? Da autora não conseguir escrever uma personagem bissexual sem ficar uma coisa estranha. E ela fez isso muito bem. E a partir disso, eles vão se encontrando através dos anos. Então passa 3 anos, a Ari encontra ele, eu acho que numa festa de ano novo, onde ela tá lá, e aí eles se encontram, eles passam um ano novo juntos.
Depois de 2 anos, eles se encontram de novo, porque a melhor amiga da Ari, ela é chefe de cozinha também. Não, ela é chefe não, ela é cozinheira. E ele é chefe de um restaurante. E ele acaba demitindo essa amiga dela. Então os dois brigam, a Ari e o Josh brigam por causa disso. E aí ela passa a não gostar dele. Só que passa mais um tempo, eles se encontram de novo, só que agora os dois estão tipo de coração partido. E os dois meio que veem em um no outro duas pessoas que estão quebradas, que não sabem o rumo que vão tomar da vida. Os dois estão com problemas no trabalho, problemas na vida pessoal, problemas no relacionamento. E aí eles acabam criando uma amizade. Esse livro tem um monte de coisa que eu não deveria gostar, mas ele é bom o suficiente que fez eu gostar dele, apesar de todas as coisas que eu não gosto de ler. Não que eu não gosto, mas que eu não... Friends to Lovers eu não gosto muito de ler. O que eu gostei também é que a autora usou muito bem a cidade em favor da história. Eu consegui mesmo imergir na história. E a Arya é uma personagem muito diferente de mim. E muito diferente da maioria das pessoas também. Ela faz coisas erradas, ela faz coisas que fazem mal pra ela mesma. E ao mesmo tempo ela vai tentando viver a vida. E ela vai tentando se consertar, ela vai tentando demonstrar os sentimentos dela. Mas ela não consegue muito bem. E a história vai se desenvolvendo entre os dois. Eu achei também isso muito interessante, porque é um livro em terceira pessoa, é um romance em terceira pessoa. Eu sei que muita gente não gosta disso, eu não ligo muito porque eu tô acostumada a ler romance de época, e os romances de época são sempre em terceira pessoa. E eu achei isso muito interessante porque a autora ela conseguiu equilibrar o desenvolvimento tanto do Josh quanto da Arya. Então, esse livro aqui, eu acho que ele não foi meu preferido do ano, mas provavelmente foi o meu segundo favorito do ano e foi uma grande surpresa pra mim. E eu indico ele pra todo mundo, gente. Eu acho que todo mundo devia dar uma chance pra esse livro. E esse livro devia ser mais bem falado por aí. O próximo livro, gente, que eu vou falar foi o primeiro livro que eu li no ano. Eu acho que eu li ele em janeiro do ano passado, que foi Kim Ji-yeon, nascido em 1982. É um livro coreano, acho que é o primeiro livro coreano que eu leio. E esse livro, ele foi muito especial. Esse livro é um soco no estômago, gente. Esse livro... ele é uma ficção de uma protagonista, Kim Ji-yeon, que nasceu nos anos 80 e tem um irmão e um irmão mais novo e uma irmã mais velha. Ela mora com os pais e a gente vai vendo a vida dela através dos anos. Então a gente vê a vida dela quando ela é criança, quando ela é adolescente, quando ela tá na fase adulta, que ela já tá casada e ela tá com e ela tem uma filha. Ela passa a incorporar vozes de pessoas. Ela incorpora as pessoas vivas e mortas. Então, de repente, ela tá ali tendo uma conversa com o marido dela e ela começa a falar, ela tem as mesmas expressões e a mesma voz de uma pessoa que fez parte da vida dela ou dele e já morreu. E ela começa a conversar. E ela vai tendo isso com a família, com os amigos, com o marido. Ela vai incorporando pessoas vivas ou mortas. Eu fiquei muito curiosa pra ler esse livro. É um livro muito indicado. Muitas pessoas indicam. Muitas pessoas coreanas famosas indicam esses livros. Ele é um livro muito importante do movimento feminista. Não só na Coreia, mas no mundo inteiro. E eu me surpreendi, gente, porque... eu não sou mãe, né? Não sou mãe. Ele fala um pouco da maternidade também, mas de uma forma que você não precisa ser mãe pra você entender. E a vida inteira dela, apesar de ser uma ficção, que é claro, a autora ela pegou muitas coisas. Até no livro tem notícias, link de notícias que ela usa pra falar sobre certos aspectos na Coreia. Mas apesar de ser na Coreia, de uma cultura totalmente diferente, de uma mulher que nasceu nos anos 80, viveu nos anos 80 e 90, pra mim, que nasci nos anos 90, eu nasci no Rio de Janeiro, uma mulher asiática e eu, uma mulher branca, a gente tem tudo separado. A única coisa que nos conecta é ser mulher. E isso já é muito, sabe? Isso já é tudo. E todas as experiências que estão aqui, eu já passei de alguma maneira. Em contextos diferentes. Contextos que eu tô no Brasil, né? Contextos que... diferentes, mas tudo aqui, gente, eu acho que esse livro aqui foi um dos que eu mais grifei na minha vida. Eu até tinha marcado com uma folhinha, um marcador, só que eu não tava aguentando mais. E aí tem parágrafos inteiros aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês. Que eu só grifava tudo. Tudo que eu passei parecido, que eu pensava parecido, eu ia marcando. E conforme eu ia lendo, eu ia lembrando de coisas que eu já passei, coisas que eu já senti, coisas que eu sinto. Eu acho que esse livro parece que é um espelho, parece que é um diário, parece que é uma máquina do tempo ao mesmo tempo, entendeu? Porque ele é muito
forte, e eu achei que, como é um livro curtinho, a narrativa dele é muito boa, ela te prende, assim. A gente vai acompanhando ela durante a vida, só que a gente não sente que a gente tá vendo de fora, sabe? O narrador contando uma história. A gente sente que a gente tá lá. E isso pra um livro de ficção desse jeito, assim, que não é bem um romance, não é um terror, não é um thriller, não é um suspense, não é romance, não é fantasia. É uma ficção meio diferentona. Eu achei que foi muito bom, eu gostei muito da escrita, achei muito interessante o jeito que fluiu tudo. Eu acho que o principal de todos os livros é fluir, gente. Eu acho que um livro ele não tem que te empatar, não tem que ser difícil ler um livro. A não ser que seja didático, mas livros de ficção eu acho que não devem ser difíceis. Eu acho muito interessante a parte que ela vai incorporando as pessoas que já passaram pela vida dela, do marido, da família. Ela vai falando umas verdades, umas coisas assim que não tinha como ela saber, por exemplo. E no final, o final é um soco no estômago também. Porque, claro, no final ela vai procurar um psicólogo, um psiquiatra pra saber o que tá acontecendo com ela. Claramente ela tá com depressão pós-parto, só que a gente vê que durante a vida inteira dela, ela foi sofrendo injustiças apenas por ser mulher. E a gente vai vendo como ser mulher é pesada, é difícil. Ser mulher é muito difícil, gente. Ser mulher é muito... Eu não vou falar que é ruim, mas por muitas vezes eu acho que é ruim. Eu acho que esse livro aqui ele é pra todas, entendeu? Você não precisa ser uma mulher que morou e mora na Coreia durante essas décadas pra passar coisas parecidas ou a mesma coisa que a protagonista. Então esse livro, a cada vez mais, era um soco no estômago. Mas não é uma coisa que me deixou muito triste. Eu tava com medo de ficar meio triste, sabe? Tendo a realidade jogada assim na minha cara. Mas eu não fiquei. Eu achei muito interessante ler esse livro. Eu acho que todas as mulheres deveriam ler, e homens também. Principalmente os homens, para entender certas coisas. Eu acho que é uma leitura quase obrigatória na literatura atual. Eu acho que esse livro aqui ele vai se tornar um clássico daqui a alguns anos. Então, se tem um livro, de todos os livros aqui que eu tô indicando, que você deveria ler, é esse aqui. Que foi a surpresa do ano foi Nem Te Conto, da Emily Henry. Tem vlog de leitura dele aqui no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês irem dar uma olhada depois. Foi a minha primeira experiência com a Emily Henry, eu nunca tinha lido nada dela. Eu comecei a ler leitura de verão no verão do ano passado, mas eu não passei da página 70 por aí, eu não tava muito bem pra ler. E aí eu decidi deixar pra lá. E ele, enquanto eu tava me recuperando da cirurgia, ele foi um livro que eu consegui ler, porque, como eu falei, foi muito fluido. Então, a partir do momento que eu peguei ele pra ler, eu não parei mais de ler ele. Eu li ele muito rápido. E foi muito especial pra mim, porque eu conheci a Emily Henry e eu me apaixonei pela escrita dela. E acho que foi o primeiro livro de romance que eu li no ano. E foi muito interessante porque também é um romance de pessoas que têm mais de 30 anos. Eu tô preferindo ler romances que as pessoas estão... tem mais de 25, 26, 27 anos, 30 anos, porque... é interessante ver esse tipo de dinâmica sem ser livros de young adult, os problemas da vida adulta, que são muito diferentes de quando você tem 18, 19, 20 anos. Os problemas de quando você tem 26, 27, 28 são muito diferentes. Então eu tô gostando de ler livros assim. E eu gostei muito dessa sinopse. Eu acho que foi a sinopse que eu mais gostei da Emily Henry. Esse livro é sobre a Daphne e o Miles. A Daphne, ela se muda pra uma cidade pequena, então é um livro de cidade pequena. Eu achei isso também bom e aconchegante. Ela se muda com o noivo dela, eles vão casar, né? Então eles vão morar na mesma casa e tá tudo bem, eles têm um relacionamento perfeito. Só que um dia ele volta pra casa eu acho que é da despedida de solteiro. E aí ele fala pra ela que ele não quer mais casar e que ele vai embora pra dar um tempo pra ela sair da casa, porque ele na verdade está apaixonado pela melhor amiga de infância dele. E aí começa o livro. E essa melhor amiga de infância é a namorada do Miles. O livro começa, né, com essa bela notícia que tá na sinopse. E aí o Miles, ele encontra a Daphne, ele vai até a casa deles, e aí eles dois meio que começam uma amizade, porque a Daphne não tem lugar pra ir. Ela tá numa cidade que ela não conhece ninguém, que é a cidade onde o ex-namorado dela cresceu. E a Daphne vai morar na casa do Miles. Ela aluga um apartamento ela aluga um quarto no apartamento do Miles, e aí ela vai morar lá com ele. E os dois começam meio que uma amizade, só que não é bem uma amizade. Eles começam a fazer um fake dating. Eles fingem que estão namorando nas redes sociais e na vida, pra fazer ciúme pro Peter e a Petra, que é o ex-noivo e a ex-namorada. Ela trabalha na biblioteca da cidade e aí ela começa a se abrir mais também. Eu acho muito interessante isso, porque apesar dela ter os problemas dela,
eu vi um desenvolvimento de personagem muito bonito, muito natural, onde ela começa a se apaixonar pela cidade, começa a fazer amizade com as pessoas que ela não era tão próxima, e ela começa a ter a vida dela independente do noivo, porque quando ela tava com o noivo dela, ela vivia muito em função do relacionamento. E aí quando ela começou esse namoro falso com o Miles, pra fazer ciúme nos dois, ela começou a viver mais e viver mais na cidade, conhecer mais a cidade, conhecer mais as pessoas, e ao mesmo tempo os dois vão se apaixonando no meio do caminho. Eu acho muito legal isso. Eu gosto de livros que tem fake dating, que você tem que fazer um namoro falso e aí você começa o romance desse jeito. A Daphne também é uma pessoa que ela tem problemas com o pai. O pai dela foi muito ausente, é muito ausente, e é muito bonito ver como o Miles ajuda ela com isso. O Miles é um personagem que eu achei que ele não ia ser bem desenvolvido. Eu fiquei com um pouco de preocupação em relação a isso. Eu ainda acho que ele poderia ser melhor desenvolvido, mas assim, eu acho que no final poderia ter um desenvolvimento um pouco melhor em uma situação, como eu vou explicar pra vocês sem dar spoiler. Tá, pra quem já leu, sabe aquele momento final em que o Miles ele tá no emprego dele? Eu achei que ele não ia continuar, assim, naquela mesmice. Eu achei que no final ia dar alguma mudança profissional pra ele. Mas não deu. Mas tudo bem, gente, tudo bem. Assim, eu acho que como a história foi bem escrita, os personagens são muito carismáticos e muito bons, eu acho que esse detalhezinho eu meio que deixei passar. E é um livro que eu também não vejo tanta gente assim falando dele. E eu acho que ele foi o meu favorito do ano. Lembrando agora, assim, de como eu li e do que eu senti lendo, e no final, eu sempre olho pra esse livro aqui com muito carinho e lembro de como ele me fez essa companhia. Eu acho que, como eu falei, quando você vai passando de um tempo assim da vida adulta, você vai se identificando com coisas que você já passou. Então você vai amadurecendo e você vai entendendo coisas sobre livros que talvez, como eu falei, se eu tivesse 16 anos, eu não ia gostar tanto desse livro. Nem talvez tanto da Daphne. E esse ano, gente, eu quero terminar de ler Emily Henry. Eu tô com quase todos os livros dela aqui. Durante o ano a gente vai vendo, mas o próximo que eu vou ler, que eu já vou começar a gravar agora no verão, um vlog de leituras de verão. Então, se vocês querem ver essa saga da Emily Henry, se inscreve no canal e continua aqui. E por último, gente, eu vou dar uma indicação de romance de época, mas eu tô planejando fazer um vídeo falando só dos meus romances de época favoritos, dando indicações pra vocês, porque aí eu consigo falar de uma forma mais aprofundada. Vai ser um vídeo mais longo, mas eu consigo falar de uma forma mais aprofundada sobre romance de época, porque eu sei que tem muita gente que não tem costume de ler, que acha que romance de época vai ser uma coisa muito rebuscada, que vai ser uma coisa muito difícil, que vai ser uma coisa chata, e não tem nada a ver. O que eu gostei muito da minha autora favorita do momento. Eu comecei pelo último livro da série do Spindle Cove, que é Uma Duquesa Qualquer, porque eu troquei ele pelo Scooby e só tinha ele da série, mas eu tô planejando ler o resto. Que é uma série que fica nessa cidade, né, que é Spindle Cove, é uma cidade costeira, eu acho, próxima do mar. E é sobre um duque, que ele é um libertino, que ele não quer saber de nada com ninguém. E aí, de repente, ele acorda, depois de uma noite de bebedeira, numa carruagem, e a mãe dele, a duquesa, vai forçar ele a ir Spindle Cove, que lá é um lugar onde tem muitas jovens que estão buscando casamento, jovens de boa família, e aí ela diz que ele vai ter que achar uma mulher aceitável, que ela consegue transformar qualquer pessoa em duquesa, só precisa ser uma jovem aceitável pra casar com ele. E ele não quer casar, mas ele vai contrariar a mãe dele. Então quando ele chega nessa casa eu não sei se é uma casa de chá, uma taverna, eu acho que é tipo uma casa de chá, ele escolhe a nossa protagonista. Ela é uma garçonete, faxineira, faz tudo da taverna. E o primeiro encontro deles é muito engraçado. Ela entra pelos fundos toda suja, toda desgrenhada, e aí ele bate o olho nela e ele escolhe ela pra ser duquesa. Por outro lado, o que eu achei interessante nesse livro é que a protagonista tem uma irmã que não é diagnosticado, assim, no livro que ela tem, mas provavelmente ela tem um grau de autismo, provavelmente. Eu não sei, eu não vou dar aqui, gente, falar qual é o suporte que a irmã dela tem, mas a irmã dela tem uma condição. E é uma coisa que a gente não vê muito em romance de época. Personagens que têm alguma condição mental. E ela cuida da irmã dela porque o pai é muito abusivo. E o sonho da protagonista é ter ter dinheiro, né, pra poder se mudar com a irmã, pra cuidar da irmã, ter uma livraria e em cima da livraria fazer uma casa pra ela morar com a irmã.
Então ela precisa muito de dinheiro, ela junta dinheiro a vida inteira, só que ela tem que ajudar em casa e o pai dela bate nela. É uma confusão, uma história bem complicada. E quando ele propõe pra ela casamento, ela acha uma loucura, mas ele propõe casamento pra ela e diz que vai dar uma quantidade de dinheiro suficiente pra ela viver uma vida tranquila, pra ela abrir a livraria dela, pra ela morar com a irmã, pra ela sair da casa do pai. Só que nisso, a gente sabe, ele já meio que tá encantado por ela. E ela acaba aceitando. Então, o que ela tem que fazer é ser terrível. Ele fala que ela tem que ser só do jeito que ela é. Ou seja, terrível. E a mãe vai desistir depois dessa semana e vai parar de forçar ele a se casar. E começa o livro. Eu já tava achando interessante pela essa sinopse, só que conforme o livro vai acontecendo, a gente vai descobrindo o passado do Duque, do personagem, porque ele não quer casar, o que aconteceu. E é uma coisa bem pesada, é uma coisa bem triste. E a gente vai se apaixonando aos poucos pelos dois, juntos e separados, pela história dos dois. O livro se passa em uma semana e eu tava preocupada também de ter um curto espaço de tempo pra desenvolver um romance, mas foi desenvolvido e foi muito bonito. Você já tá acostumada a ler romance, mas quer ler uma coisa diferente. Leia os livros da Tessa Dare, ela escreve muito bem, é uma escrita muito fluida. E eu acho que é uma escrita muito boa pra quem não tá acostumado a ler romance de época. Eu sei que apesar de ser um livro que se passa em 1800 ou alguma coisa, a gente não sente que ele é atrasado, que ele é lento, que ele é devagar. E eu leio muito romance de época, li muito de romance de época na minha vida. Então, pra eu indicar essa ideia, gente, pra eu indicar essa série, é porque o livro é muito bom. E se inscreve no canal. Agora em janeiro eu vou soltar alguns vlogs de leitura de livros que são muito, muito, muito interessantes. Dá o like, porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. E ele vai ajudar o meu conteúdo a ser mostrado pra pessoas que gostam também de conteúdo literário. Ficou confuso, né? Acho que deu pra entender. E é isso, gente. Um beijo e tchau.